Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje, sábado, dia 16 de março, da quarta semana da quaresma. Eu gravei esse vídeo porque nós estamos agora na reunião dos pastores do nosso distrito de Italcara, mas é um prazer estar com você de segunda a sábado, orando, ministrando o Evangelho do dia. Sabe, amado, amanhã, domingo, é o quinto domingo da quaresma. E semana que vem é a quinta semana da quaresma. É a última semana da quaresma. E a outra semana é a Semana Santa. As pessoas estão fazendo a campanha quaresmal de abstinência, jejum, esmola. Devem fazer essa campanha até o sábado de aleluia ao pôr do sol. Não é? Se estende até o sábado de aleluia. Porque a Semana Santa é a grande semana da nossa redenção, onde nós celebramos o Jesus que morre e que ressuscita para nos dar a salvação. Então hoje é o sábado, o último sábado da quarta semana da quaresma, e é uma alegria estar com você. Sou o pastor Ézio Cortado Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, e é um prazer estar com você sempre aqui. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho, escreve aí que hora você está assistindo esse vídeo, dê o seu comentário, seu like, amém? Compartilhe esse vídeo, que nós tenhamos um sábado maravilhoso. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado, Pai, pela bênção de ter vivido essa semana. O domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e agora o sábado. Que seja um sábado amparado pelo Senhor, abençoado e guardado. Nós te louvamos, te bendizemos. O Senhor é aquele que sempre tem nos ajudado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um beijo para todos vocês que estão assistindo agora, que vão assistir depois. Vocês serão muito abençoados. Amém? Muito bom. O evangelho de hoje é João 7, 40 ao 53. João 7, 40 ao 53. É um movimento das autoridades judaicas para prender e matar Jesus. E você percebe nesse evangelho uma confusão, uma divisão. É muito interessante aquilo que nós vamos aprender hoje, gente. Muito interessante. João 7, 40 e 53. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Jesus prega e eles dizem: este é verdadeiramente um profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Tá vendo? Esses sabiam de onde ele tinha que nascer. Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes fariseus e estes lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? É o Sinédrio, que mandou prender Jesus. Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Terminou aqui a reunião do Sinédrio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua santa e poderosa presença. Nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido irmão e irmã, que palavra tremenda, né? Assim também é hoje, amado. O mundo, ele está dividido entre aqueles que seguem Jesus e aqueles que não seguem Jesus.
Por você seguir Jesus, você é chamado de fanático, Bíblia, desequilibrado, uma linguagem que falava antigamente, débil mental, não é? Maldito por seguir Jesus. Mas como o Simeão, quando Maria e José foram apresentar Jesus, o Simeão disse que diante de Jesus os pensamentos seriam expostos e ninguém conseguiria ficar neutro. Ninguém. Diante de Jesus, ou a pessoa aceita ou rejeita, ou fica com o Evangelho ou se levanta contra o Evangelho. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Você vê nesse Evangelho que quando Jesus começa a pregar, uns creem que ele é um profeta, não é? Olha o que diz aí o versículo número 40. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: Este é verdadeiramente o profeta. O profeta refere-se à profecia de Moisés em Deuteronômio, que Deus levantaria um profeta. Como Moisés foi levantado, lá no futuro Deus levantaria o profeta. Então, querido, toda a esperança messiânica foi construída de que um dia viria o profeta profetizado por Moisés. Tinha um grupo de judeus que acreditava que esse profeta era o Messias, ou um grande profeta que iria preparar o caminho do Messias, como foi o próprio João Batista. Então, quando Jesus começa a pregar, nós temos pelo menos 4 reações. Primeira reação, os que creem que ele é um profeta. Anota seu caderninho. Aqueles que creem que ele é o profeta. Segundo, existe aqueles que creem que ele é o Cristo. Olha o que diz o versículo 41. Outros diziam: ele é o Cristo. Já disse para você que a palavra Cristo é uma palavra grega que significa Messias. Assim como Messias é ungido para o hebraico, Cristo é ungido para o grego, a palavra Cristo. Então alguns dos judeus diziam assim: ele é o Cristo. Olha que coisa interessante, versículo 45. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes fariseus e eles lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como esse homem. Gente, os guardas foram para prender Jesus e eles voltaram lá admirados. Ninguém jamais falou com esse homem, como esse homem. Os guardas começaram a perceber que Jesus também era o Cristo. Você vê o versículo 50, Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Não é? O Nicodemos também, aleluia, via Jesus como Cristo. Então você percebe, amados, uns viam Jesus como o profeta, outros viam Jesus como o Cristo, não é? Aí você tem aquelas pessoas que ouviram Jesus, você tem os guardas que foram prender Jesus, e você tem o próprio Nicodemos. Quem era o Nicodemos? Nicodemos era um homem rico, muito rico, né? E que era um dos principais judeus, ou seja, pertencia ao Sinédrio. Sinédrio era um grupo de elite judaica que decidia a vida dos judeus, logicamente, debaixo da autoridade de Roma. E no capítulo 3 de João, você vê que Nicodemos vai conversar com Jesus. Ele é impactado. Por isso que ele não aceita o Sinédrio ficar acusando Jesus, chamando as pessoas de malditas por causa de Jesus. Nicodemos gostaria muito que o Sinédrio pudesse ouvir uma palavra de Jesus. Tanto é que Nicodemos diz assim,
Será que nossa lei condena o homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Lembra, amado, que nós estamos no início de João e já tem essa confusão, pessoas querendo, acusando Jesus. Então você tem aqui, primeiro, aqueles que veem Jesus como um profeta, ou como o profeta profetizado por Moisés. Tem o outro que vê Jesus como o Cristo, como o Cristo. E você também tem aqueles que são incrédulos. Olha o versículo de número 41b. Outros, porém, perguntavam, por acaso Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Tá vendo? Esses eram os incrédulos. Não, o Cristo não virá da Galileia, esse é um falso Cristo. Ele não acreditava em Jesus. No versículo 47, os fariseus dizem aos guardas, são incrédulos, olha, será que também vocês foram enganados? Os guardas ficaram assim impactados pelas palavras de Jesus e os incrédulos falaram que os guardas foram enganados. Por acaso alguma autoridade ou algum dos fariseus creu nele? Tá vendo? Alguma autoridade creu nele. Nicodemos tinha crido, mas estava quietinho. O José de Arimateia também, não é? E ele não sabia. Alguma autoridade creu nele? Ou algum fariseu creu nele? Aí olha a frase que ele usa, é muito forte isso, olha. Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Quando Nicodemos vai rebater, diz assim no versículo 52. Eles responderam, por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Então, amado, os incrédulos, eles zombam dos guardas. Os incrédulos se acham superiores. Não, nós somos intelectuais, somos autoridade religiosa, somos fariseus, nós não cremos nele. Os incrédulos chamam os crentes de malditos. Olha a frase, gente. Esse povo que nada sabe da lei é maldito. Porque nada sabe da lei e aceita Jesus. Que coisa terrível, né, amado? Nós sabemos que o judaísmo da Judéia desprezava o judaísmo da Galileia. Isso nós já sabemos, não é? Mas ao ponto de chamar de maldito, né? Então você percebe aqui, queridos irmãos e irmãs, aqueles que eram incrédulos. Então você tem aqueles que achavam que Jesus fosse um profeta, aqueles que achavam que Jesus era o Cristo e aqueles que eram incrédulos, achavam que Jesus era enganador. Ainda tem aqueles que querem prender Jesus. O versículo 44 diz assim, alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes fariseus. Eles perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Eles responderam, jamais alguém falou como esse homem. Tá vendo? Quando a Bíblia diz assim, olha, no versículo 43 e 44, assim houve divisão entre o povo por causa dele, e alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Como eu falei no evangelho de ontem, né, gente? As pessoas queriam porque queriam prender Jesus. Não foi na Semana Santa que os judeus tiveram a ideia de matar Jesus. Aqui já no capítulo 7, já no capítulo 5, eles querem matar Jesus. Querido, quando você encontrou com Jesus, guarda isso que eu vou falar, porque é voz profética sobre a tua vida. Quando você encontrou Jesus, você talvez até pensou assim, meu Deus, agora eu vou agradar todo mundo. Eu tenho um amigo meu que ele aceitou Jesus na Igreja Batista Central de Petrópolis, pastor Dalson. Quando ele chegou em casa todo feliz, abraçou a esposa, deu aquele sorriso de orelha a orelha e falou assim, eu aceitei Jesus.
A esposa dele olhou e falou assim: e eu não me casei com um crente. Pode ir embora. Ele teve que ir embora de casa, ele tinha um filhinho. Ele teve que ir embora de casa. Porque a esposa dele não aceitou ele ser de Jesus. Querido, olha essa palavra profética. Talvez quando você começou a tua caminhada com Jesus, você achou que todo mundo ia ficar feliz. Tua família, não é? As pessoas do teu trabalho, teus amigos. Mas perceba uma coisa, querido. Quando você verdadeiramente segue Jesus, você vai ver a oposição que é. Porque é uma oposição humana, é uma oposição espiritual e é uma oposição desse sistema mundo. O mundo não está preparado para Jesus. O Evangelho não é para o mundo. O Evangelho é para quem nasceu de novo. Então vão ter aqueles que vão crer em Jesus como profeta, vão ter aqueles que vão crer em Jesus como Cristo, mas também vão ter aqueles que vão querer prender Jesus. Aqueles que também serão incrédulos. Aqueles que vão te chamar de maldito. Aqueles que vão te perseguir. Amado, nós vivemos 2023 um dos piores anos no que diz respeito à perseguição. E quando eles perseguem a igreja, principalmente em Moçambique, está acontecendo isso, numa parte de Moçambique, em outros países do mundo também, quando eles perseguem a igreja, hoje mesmo eu estava vendo com a Marisa uma reportagem de um padre franciscano, um frei franciscano, que é padre, assim na capela dele, capela sem parede, sem teto, tudo pegou fogo. Quando eles perseguem cristão, eles não querem saber se é metodista, católico, copto, ortodoxo, não. Eles querem matar cristão. Não importa. Ele é católico, ele é evangélico, ele é metodista, pentecostal. O mundo quer destruir cristão. Então, amado, esses fariseus dizem assim, olha, as autoridades e os fariseus não creem nele, não. Só esses que não têm lei que são malditos. Malditos por não ter lei. Malditos porque estão seguindo Jesus que não guarda o sábado. Malditos porque estão seguindo Jesus que se diz filho de Deus. Ou seja, Deus com o Pai. Então, querido, eu falei que existe aqui 3 grupos, né? Aqueles que creem em Jesus como profeta, ou profeta, aqueles que veem Jesus como Cristo, aqueles que são incrédulos, aqueles que querem matar Jesus. Os incrédulos que querem matar Jesus aqui nesse texto, no contexto, são os mesmos. Mas eu deixei assim em 2 grupos diferentes. Mas preste atenção nisso. Pedro diz assim, não espante o fogo ardente que tem surgido no meio de vocês. Amado, haverá uma perseguição muito maior contra os verdadeiros cristãos. A Bíblia profetiza e é uma verdade. O final dos tempos, a perseguição contra a igreja vai ser ferrenha, difícil. Amado, o mundo se prepara politicamente, ideologicamente, espiritualmente para perseguir a igreja de Cristo. Não é? Para o mundo, seja um mundo religioso ou não, para o mundo, por você ser crente, você é um maldito. Aceitou Jesus? Muitas pessoas não vão mais te convidar para ir na casa deles, para uma festa, para o cinema, né? Parece que as portas se fecharam, pastor. Está tudo mais difícil agora, porque agora você é luz. Jesus diz, olha, se me perseguiram, perseguirão vocês também. Se chamaram de Beelzebul, dono da família, chamarão também os filhos. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos permanecer crendo. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que Jesus passou a luta por mim. Jesus foi crucificado por mim. Jesus morreu por mim. Jesus ressuscitou por mim.
Amado, vamos fazer da Semana Santa uma campanha de oração forte. Na Semana Santa eu vou até estou orando a Deus para tirar um dia para fazer uma vigília solitária. Eu vou vir para esse local aqui, quero passar a noite inteira em vigília, em oração, agradecendo a Deus, amado. Nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Não espere o aplauso do mundo. Toda vez que o mundo nos aplaude, o mundo está querendo alguma coisa com a gente. Eu lembro um pastor anglicano, muito servo, um homem de Deus, da Diocese Anglicana do Recife, do Pacto de Jerusalém, um grupo sério, crente. E ele dizia o seguinte, na época quando tinha uma televisão brasileira, fazendo show gospel, lançando CD de cantores de gospel evangélico. E ele escreveu um artigo, Robson Cavalcante, o nome desse bispo, já falecido. Ele escreveu um artigo dizendo assim, olha, quando o mundo se aproxima dos discípulos de Cristo, se aproxima para tirar vantagem. Não fique todo bobo, que bom, agora a televisão está anunciando CDs, LPs, né, CDs de cantores evangélicos. Que bom que a televisão fez um show só de músicas evangélicas. Por quê, querido? Até novelas passaram a ter na trilha sonora um cantor evangélico. Sabe por quê, amado? Porque o mundo quer tirar vantagem sobre a vida dos crentes. Porque o momento que você é crente, é servo do Senhor, o mundo é teu inimigo. O João diz, olha, não ame o mundo nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amado, não dá. Jesus diz assim, não dá para servir a Deus e Mamon. Não dá. Não dá para servir a Deus e as coisas do mundo. Nós não vamos nos alienar, não vamos nos alienar. Nós devemos nos envolver em todas as áreas da sociedade, todas elas. Na cultura, na filosofia, na política, na pedagogia, em todas as áreas devemos ter homens e mulheres de Deus como sal da terra e luz do mundo. Primeiro, você tem que ser o sal da terra. Segundo, não espere que você vai agradar o mundo, porque você não vai agradar o mundo. Então, nesse evangelho de hoje, você encontra aqueles que por ouvir Jesus ficaram maravilhados e falaram, puxa, ele é o profeta. Você vê outros que vão ficar maravilhados e vão falar assim, puxa, ele é o Cristo. Mas vão vir outros que vão dizer assim, vamos prendê-lo. E outros vão dizer assim, todos os que seguem ele é maldito. Intelectual, fariseu, autoridade religiosa não segue esse enganador, não. Desculpa, meu irmão. Então, querido, fica com Jesus. Permaneça com Jesus. Não negocie a sua fé. Amém, amados? Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos então agradecer. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado essa graça, essa alegria, Pai, de conhecer quem é Jesus. Pai amado, ser conosco, abençoe nossa vida, caminha do nosso lado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, hoje eu estou agora de manhã, por isso que não é ao vivo, eu estou de manhã na reunião dos pastores do distrito. Deus me colocou como superintendente distrital. Eu estou servindo os pastores de Itaocara até Nova Friburgo, de Carmo até Nova Friburgo, de Santa Maria Madalena até Nova Friburgo. É uma alegria, né? Servir os pastores e eu e Marisa estamos acolhendo os pastores na igreja. Então agora vamos tomar um café, vamos depois ter uma palavra, almoçar junto, uma alegria. Amém? Você que está em Nova Friburgo e gostaria de saber como é uma Páscoa judaica,
eu te convido para estar com a gente hoje, 7h30 da noite, na igreja. Vamos fazer uma dinâmica. Quando eu estava em Vila Isabel, eu fazia essa dinâmica com a Sociedade de Mulheres, com a Terceira Idade, com a Marli Coelho. Quando eu estava no Urupá, eu fazia essa dinâmica lá com a igreja. E amanhã eu vou fazer na nossa igreja com você que pode estar lá. Para você conhecer, uma reunião, não é um culto não, tá, gente? É uma reunião cultural, de oração, lógico, tudo é culto, né? Adorando ao Senhor. Quando a gente está adorando o Senhor, então é culto. Tudo é culto nesse sentido. Se estou adorando a Deus, é culto. Mas o evento é um evento cultural. Vamos comer aquela comida judaica e vamos brincar, aprender como era, dançar também, iremos dançar. Iremos aprender como era a festa dos judeus na época de Cristo. Vai ser lindo, né? Amanhã, na escola dominical, 9 horas da manhã, nós vamos estudar a primeira carta de João, do apóstolo João. Depois nós temos o culto com Santa Ceia do 5º domingo da Quaresma, o último domingo da Quaresma, porque o outro domingo é domingo de Ramos, já Semana Santa. Bem? Depois nós vamos entregar e ministrar aos moradores de rua uma comidinha. E à noite um grande culto de celebração, celebrando o Dia da Mocidade Metodista. Então muita coisa linda para acontecer esse final de semana. E no Evangelho do Dia, se Deus permitir, a gente retorna segunda-feira, 8 horas da manhã. Amém, queridos? Você que ainda não comprou o Evangelho do Dia, estamos ainda em março, vale a pena adquirir o livro, né, Pastor Paulo? O livro. Não, eu não estou vendendo o Evangelho, é o livro, tá bom? Esse livro vem os textos, as orações, né? E é uma alegria, tá bom, querido? Vamos então interceder pela família, pelos doentes, né? Pela nossa vida financeira, pela igreja e por esse mundo que sofre. Senhor, eu coloco diante de Ti a Marisa, a Lídia, o Estevão, minha irmã Carmen, meus familiares todos, Pai. Irmã Reni, Valdino, Orival, Cláudia, os irmãos da Marisa, o Paulo César Muniz tem Hermes, Roberta, Gael, Luiz, o Rodrigo, sua esposa e suas filhas, Pai amado, o Rômulo, sua esposa e seus filhos. Coloco todos nas Tuas mãos. Coloco também os enfermos, Pai. Quero lembrar do pastor Hélio, lá de Carmo, que está sofrendo muito com a dengue, Pai. Pai, eu coloco todos os enfermos. Pai amado, Tua filha, Teus filhos, que pede oração. Senhor amado, quero orar também, Pai amado, pela vida, Senhor eterno, da Mirelle Santos, lá em São José do Rio Preto, também está enferma. Todos os enfermos venham ser curados por Ti. Oro, Deus, pela nossa vida financeira. Venha nos sustentar, venha entrar com recursos. Pai, eu oro, Deus, também pela nossa igreja, que todas as igrejas do mundo venham crescer, em nome de Jesus. Oro também, Pai amado, por esse mundo que sofre. O mundo precisa tanto de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos abençoar. Pai amado, eu oro com meu irmão, com a minha irmã, a oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Querido, permaneça. Permaneça. Amém? Ah, ele é um maldito, é um fanático. Ele assiste o Evangelho do Dia todo dia. Ele vai à igreja, ele dá dízimo. Permaneça em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós agora e para sempre. Amém. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. A paz do Senhor!